Então, para a gente poder dar sequência aqui ao nosso line-up, deixa eu botar aqui, e nós podemos falar um pouquinho sobre moda nos marketplaces. Então, dados, comportamento e uma nova lógica de sortimento. Por muito tempo, quando nós falávamos de moda, eu sempre falava que é uma das categorias, na minha opinião, mais complexas de tu conseguir vender. Porque a gente está falando de vender grade, que é mais complexo, tu trabalhar com medidas, né? Então, aquele M que é para uma pessoa ou para outra não é. Eu sou da época, não sei se alguém lembra aqui, mas do Submarino Modas. Estamos falando de 2010, né? 11, 12. Tá velho. Lá na época do Submarino Modas, eu me lembro que o maior problema que a gente tinha era, por exemplo, eu chegava e olhar um cinto. Aí o cinto, eu era logística, era operação, o pessoal cadastrava o cinto com 1 metro. Então, quando eu ia fazer a cubagem, o custo de frete dava R$1.000. Por quê? Porque o cara cadastrou o cinto com 1 metro. Na realidade, ele, para a logística, ele tinha 10 centímetros. Então, quando cadastrava a camiseta pelo tamanho da camiseta. Então, a gente tinha uma dificuldade gigante de cor. Aí o cara tirava uma foto, o marrom não era bem marrom, o marrom ele era um pouco vermelho, mas na foto ficava marrom claro. E aí, quando chegava na casa do cliente, o cliente falava, não gostei, e ele devolvia. Muitas vezes, eu tinha aquele cliente que recebia o produto, usava o produto, e no dia seguinte ele devolvia. Porque ele nem tirava a etiqueta, ele devolvia bonitinho. Ou ainda devolvia um produto falso. Isso sempre foi muita dor que nós tivemos. Óbvio que a gente evoluiu muito de lá para cá. Então a gente vai falar um pouquinho agora para vocês aqui, de como esse universo está se comportando nesse momento. Vamos lá, Juninho? Vamos. Eu acho, e só corroborando o que você está dizendo, essas duas empresas que vão subir no palco daqui a pouco, hoje quando a gente fala de comprar roupa pela internet, super natural. Ninguém mais fala de qual o problema do tamanho, será que vai dar em mim, será que não vai dar? Só que para chegar nesse ponto, eu acho que essas duas empresas aqui, quando começaram a fazer isso, o mato estava alto, mas estava alto lá em cima. De pé com a foice não conseguia. Sim. E eles foram cortando. Então, para correr como está correndo hoje, foram essas duas empresas foram uma das que ajudaram ou começaram a andar, engatinhar, para depois chegar no que está hoje. Para falar sobre moda nos marketplaces, dados, comportamentos e a nova lógica de sortimento, convidamos a executiva de marketing e negócios com mais de 15 anos de experiência em grandes players do varejo e e-commerce, especialista em retail media, atuando como head de operações que integram a venda comercial de publicidade, a gestão técnica de anúncios patrocinados. Recebam uma salva de palmas, Ana Carolina Ribeiro. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Pode sentar, tudo jóia. E convidamos o Head de Retail Media da Dafit, com mais de 10 anos de experiência em Retail Media, Trade Marketing e Marketing, possui sólida trajetória em varejos e indústrias de bens de consumo, com atuação estratégica no desenvolvimento de performance e monetização de plataformas de mídia e canais de venda. Recebam Denis Zilli, com uma salva de palmas. Bem-vinda. Bem-vindo, Denis. Tudo bem? Joia. Senta aqui, por favor. A gente só errou o balé aqui, mas tudo bem. Acontece, ao vivo tem disso, né? Ao vivo é assim, meu cara. Ao vivo é assim. Vamos lá, Juninho, vamos começar? Vamos começar. Eu queria começar fazendo uma pergunta que pode ser para ambos, tá? A gente até falou um pouco disso. O varejo de moda sempre foi guiado por tendências e sensibilidade criativa. Hoje a gente está falando num mundo que avança com dados, né? Então, como é que a gente faz esse merge entre empurrar a moda, mas também, ao mesmo tempo, entender a leitura que os dados estão trazendo para a gente? Bom, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, muito feliz de estar num palco que passou tanta gente legal aqui durante o dia e representando a Netshoes. Eu acho que a moda, ela tem uma questão de expressão de arte. E a minha expressão é muito diferente da do Denis, que é diferente daqui de todo mundo. É óbvio que a gente entra em alguns segmentos e a gente se encontra nesses dados de uma forma geral.
Mas o principal desafio é como que as informações, e aí olhando obviamente pelo lado de ads, como o anúncio certo chega até mim. Né? Se eu sou uma pessoa de um determinado estilo, que busco sucessivamente um determinado estilo, eu não deveria ser impactada por uma outra estratégia só porque o algoritmo entendeu que aquilo ali é importante. Perfeito. O que é importante para mim, afinal? E eu acho que a intuição, eu acho que o jeito humano de fazer a coisa está aí. Né? No algoritmo que me possibilita escolher aquilo que vai fazer sentido para mim, e não que me empurra aquilo que o dado está validando, de forma geral. Legal. Denis? Boa. Muito próximo da resposta, né? Também prazer, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Acho que dentro da Dafit a gente trabalha de forma que a gente chama ali de Hybrid Intelligence. Então, a gente vai ter sempre agora IA como um combustível, como um motor acelerador, mas sem deixar o lado humano. Então, na hora que a gente faz esse complemento, a gente consegue ter os dois dos melhores mundos. O que eu quero dizer com isso? Agora a gente tem dados em alta escala, uma grandíssima escala, é um first party data gigante. Como que eu consigo IA para me ajudar com isso? Para saber o que eu preciso oferecer para o meu usuário, o que o meu usuário está pesquisando, o que ele quer, e eu tenho capacidade de saber mais do usuário do que ele mesmo de si mesmo. Então, a IA vai me ajudar nisso. Mas, como a Ana falou, a moda é uma expressão de arte. Então, a gente tem um time de estilo dentro da Dafit, em que eles viajam, fazem pesquisa de tendência de estilo, para, de fato, a gente cruzar esse dado, não só o que o nosso usuário está falando, que a máquina está indicando via IA, mas o que a gente está olhando, falando, pô, daqui a um ano, o que na Europa já está sendo utilizado que eu posso trazer para o Brasil. Com isso, eu consigo ter um sortimento muito adequado, não só o sortimento, mas como a profundidade desse sortimento. Então, hoje eu tenho o lado humano fazendo pesquisa de mercado, trazendo tendências de fora para o Brasil, e o meu lado de IA, todos os meus computadores, olhando o que já está sendo procurado neste momento, seja no ecossistema da Dafit ou no mercado brasileiro, para, de fato, a gente conseguir trazer esse sortimento mais adequado para o público da Dafit. Legal. E para quem eu ofereço, né? É isso. Ou, enfim, no final das contas, então, nem está restringindo, ele está amplificando, porque como a moda para mim pode ser uma coisa para você, outra para ela, outra para o Marcelo, outra, então, ao invés de eu empurrar para o geral, eu tenho 4 gatilhos de disparo que eu posso falar que está na moda, inclusive, porque meu jeito é meu jeito, o seu jeito é o seu jeito. Muito bom. Sabe que eu queria começar, até contigo, Denis. Conheço já um pouco do ambiente da FIT, enfim, sou muito fã do que vocês construíram lá. Em dado momento, vocês tinham muitos sellers, depois, né, isso foi feito um trabalho muito de seleção, e eu acho que isso é uma virtude hoje grande dos marketplaces. E aí eu me pergunto o seguinte, hoje vocês têm sellers que estão muito enraizados lá dentro da cultura, do retail. Como é que eu, como um novo seller, estou entrando, estou lá dentro, quero começar a vender, como é que eu consigo competir com esses caras? Eu sei que hoje vocês têm uma série de ferramentas que podem me auxiliar para isso. Fala um pouquinho para a gente como é que eu posso me posicionar para poder competir hoje de igual para igual com quem está já há bastante tempo lá dentro. Justíssimo. Acho que hoje nós temos 3 grandes ferramentas que ajudam a impulsionar esse seller que quer entrar na Dafit. O primeiro deles, eu acho que é um assunto que foi muito discutido em diversos dos painéis que, ao longo do dia de ontem, de hoje, que é o fulfillment. Então, hoje nós temos um CD em extrema. Hoje é um CD 100% automatizado, então isso facilita muito toda a parte de picking, nosso outbound. Então, o que é o fulfillment na prática, né? Hoje você consegue ter seu estoque avançado no nosso CD. O que são os ganhos com isso? Você tem uma melhora de NPS muito expressiva, porque você tem uma logística centralizada. Então, a Dafit já tem uma rota D+1 para São Paulo, capital, por exemplo. Você vai surfar essa onda de fazer essa logística para São Paulo. Então, esse é o primeiro pilar. Acho que o fulfillment, quem está dentro do fulfillment, tem os melhores resultados dentro da Dafit versus um seller que só está dentro do dropshipping. O segundo deles, também aí aberto para todos, que a gente tem é o Promotools, é uma ferramenta que a gente consegue casar os melhores descontos. Então, você faz via seu integrador. Você desceu o seu preço cheio, mas eu quero entrar numa campanha de 10% de desconto na data dupla da Dafit, que foi ontem, por exemplo. Dia 3/3, eu quero integrar e participar da promoção de 10%. O que isso te dá? Você vai participar do nosso calendário. Então, você que está dando desconto, integrando o seu produto, participando das campanhas do Promotools, você vai participar das campanhas da data dupla, você vai ter disparo de CRM, participar dos banners, etc. E o terceiro aqui, acho que muito falado nos últimos painéis, e vamos falar mais ainda agora, é o Retail Media, é o Ads dentro da nossa plataforma.
Então, hoje nós temos uma plataforma proprietária que impulsiona todos, não só o produto patrocinado, hoje os banners patrocinados também, de forma segmentada ali dentro para ter o melhor resultado. Então, você cria uma visibilidade, você aumenta a sua propensão de ser visto versus um seller que hoje deixa, vamos dizer, no BAL. Ele só usa ali, ele entrou, cadastrou o produto, integrou, beleza. Quando você participa desses 3 pilares que eu comentei, a sua chance de você ter maior relevância no nosso algoritmo e converter, trazer venda, e não só venda, lógico que todo mundo quer, mas uma construção de marca é o que faz esses sellers, esses 3 pilares, conseguir ser um diferencial da Dafit. Muito bom. Muito bom. Ontem, nós tivemos a plenária de wellness. E a gente fala de wellness, fala de saúde, bem-estar, e inevitavelmente falando de esporte, né? Atividade física. E a gente conversou muito sobre isso ontem. Que esse mercado, ele deixa de ser um mercado de performance, né? Ou seja, performance de atleta, e começa a ir para um mercado casual. Ou seja, eu estou embarcando uma quantidade bizarra de gente dentro desse balaio. E dentro desse contexto, eu imagino que para você que está na Netshoes, muita coisa mudou. E aí da Dafit também, se tiver, você pode ficar à vontade de comentar. A gente está embarcando muita gente nesse negócio. Moda, por si só, já é sazonal e emocional. E agora você vai embarcar um outro componente importantíssimo, que é cuidado com a saúde, longevidade. Eu estou fazendo uma salada de dados aqui. Como é que a gente pode, de alguma forma, usar retail media para não só atender quem já está, quem está procurando ativamente, como para aproveitar essa onda e também fazer um processo de predição, né? De, poxa, tem um negócio acontecendo bacana aqui, que você tem um perfil, então vou entregar deixa eu aproveitar mídia para você. Aproveitando a pergunta, e já como é para os dois, a gente faz juntos aqui. E eu tenho uma segunda linha que é, como é que eu aproveito para essa galera que está entrando agora, no meu caso, zero esforço, para essa galera que está entrando agora, e como a gente faz para capturar, usar o retail media para capturar de fato esse processo de emoção, de momento, né, é o cara que descobre que agora ele consegue jogar tênis e estou me desbravando aqui, e ele é um processo muito mais emocional, ele é um processo muito mais, e quando tu está nessa fase, tu é atingido por esse retail, tu começa de fato a estar mais propenso a uma compra. Como é que vocês enxergam esses dois cenários? Legal. Eu acho que a gente, como Netshoes, ano passado, a gente teve um reposicionamento de marca, né? E é um reposicionamento que abraça tendência que veio desde pandemia, que é as pessoas começaram a olhar mais para a saúde. E olhar para a saúde de uma forma mais global. O exercício como forma de me ajudar a ter uma saúde melhor e de me fazer viver mais, não necessariamente por causa de um shape, por causa de uma estética. Perfeito. Então, a gente tem novas pessoas no esporte. E, ao mesmo tempo, a pandemia proporcionou para a maioria de nós um uso confortável, né? Você se vestia de uma forma muito confortável para estar ali trabalhando de home office. Eu vejo isso no escritório, assim, quase não vejo salto, né? A gente está ali de tênis. Netshoes já tinha um pouco essa cultura desde sempre, mas isso agora é difundido. E quando a gente olha para esses universos, são, de fato, públicos e momentos diferentes. Então, é muito dado, são jornadas diferentes. Mas quando a gente olha para o relatório, para os dados, como resultado, a gente olha sempre para trás. Eu consigo ver, dentro dos nossos recortes, das nossas jornadas de CRM, por exemplo, uma questão de recorrência. Eu tenho uma intersecção entre o cara que é um alto executivo, um atleta de performance, então ele vai ter 3 tênis casuais durante o uso dele, né, de estar ali, mas ele também vai ter uma rodagem de quilometragem na corrida que vai fazer com que ele compre um tênis de 3 em 3 meses. Então, identificar essas ocasiões de uso e esses pontos, eles são fundamentais para que a gente consiga influenciar até o processo de pesquisa, até o processo de compra, ou até na troca com o seller de influenciar e falar, cara, o que você está pensando em comprar ou desenvolvendo para um white label, é importante que você observe isso aqui. Tá nesse pace. Se você vai pôr um lançamento, se você vai pôr um produto novo, respeite mais ou menos aqui essa entrada e tudo mais. E quando a gente olha para o aspecto do esporte, ele deixou de ser um esporte por performance, mas ele também virou uma questão de um esporte muito mais parte de um contexto social.
E aí eu uso o recorte da corrida. Corrida antes era um esporte que você falava assim, todo mundo pode fazer porque põe um tênis e vai correr sozinho. Hoje você põe o tênis X, da marca X, para correr no seu clube de corrida que tem mais 100 pessoas consumindo. Então, como é que a gente lê esse cara, que ao mesmo tempo é um cara que tem as suas próprias predileções, mas tem esse momento de, nossa, todo mundo está usando esse tênis aqui no meu clube de corrida, eu também vou usar. E aí eu bati lá o meu melhor pace em corrida desde que eu comecei a treinar. Isso vira uma conquista, isso vira algo que vai fazer, então eu posso ter um próximo tênis. Então, acompanhar isso, ele é muito importante. Eu acho que dados, principalmente por meio de dar essa possibilidade, mas no Ads, quando a gente olha para o Retail Media, a gente consegue contar essas histórias. Então, a gente fala muito com as marcas que são nossas principais fornecedoras, que as campanhas incríveis e inspiradoras que eles fazem, vendem, constroem marca e são ótimas. Mas como eu falo com o meu consumidor, traduzindo que você pode se ver aqui, dentro desse anúncio, dentro desse contexto é importante, porque o seu momento emocional vai ser abraçado por isso, é fundamental para a gente conseguir construir histórias de Retail Media dentro de um contexto que, de fato, vai gerar topo e fundo de funil, gerar venda de fato. Deixa eu pegar para o Denis complementar essa resposta. Eu descobri isso, não que eu corra, tá, gente? Eu paguei muito caro o meu carro para correr. Então, eu uso o meu carro que... Então, seu carro corre por você. Não gosto de correr. Não sou, Ao final desse painel, a gente muda a sua opinião. Eu não sou o tal do adepto ao esporte, assim, de alto impacto. Mas eu fui impactado esses dias pelo meu relógio, que me trouxe lá agora a Nike tem um clube de corrida. E aí ela fica lá dizendo, o fulaninho que é teu amigo correu mais do que tu. Eu falei, óbvio, não corri, mas ela fica me dizendo isso, entendeu? Nem precisava muito, né? Não precisava muito. Então, olhando esse processo, e aí nós temos um dos conselheiros nossos, é o Leandro, que correu já meia maratona, que tem toda uma história, e ele brinca, né? Quando a gente está junto, nós vamos para a academia, ele fala, vamos correr, vamos não sei o quê, aquela história toda, não me convenceu até hoje, mas ele fala. E dentro desse cenário, eu entendo ele como um incentivador. E aí, pegando esse gancho, eu queria entender como é que vocês estão indo para os creators dentro da assim, já chegaram a colocar isso da Fit, isso está forte, como é que está funcionando isso lá dentro, linkando a essa nossa resposta de trabalhar a emoção, de trabalhar essa oportunidade lá dentro? Perfeito. Acho que até puxando o gancho da Ana, né? Hoje até quando você vai para a academia, antes você ia para a academia, cara, colocar uma camiseta de vereador, qualquer shorts e estava tudo certo. Hoje você quer ir com um look arrumado, e as creators são peças fundamentais nisso. Então, hoje, dentro da Dafit, a gente tem um squad, que é o Dafit Fashion Creators. Hoje, a gente conta com mais de 1.000 influenciadoras que estão lá dentro, e nós usamos, através dela, para expressar a arte. Então, de fato, a moda. Como que você consegue montar o seu look de academia? Mas eu, como seller, te disponibilizo e tu usa isso? Hoje a gente consegue fazer de uma forma cooperada junto ao seller e fazer um desafio. Então, por exemplo, eu tenho uma marca X que quer propagar um produto Y e a gente consegue, através de ads, falar, influenciadoras, o desafio do mês é que quem conseguir fazer o melhor conteúdo desse produto vai ser recompensada por isso, e você começa a gerar um buzz, um PR na internet através disso, mas a gente usa também de forma institucional como o Dafit. Tá? Hoje o grosso das influencers, inclusive, são para fazer o nosso institucional. Então, a gente consegue, através delas, fazer desde live commerce. Ontem, por exemplo, 3 data dupla, nós fizemos com elas. Então, a gente pega um pool dessas influenciadoras e ela não é só uma live por live, como a gente está acostumado, já desde o mercado asiático, que trouxe para o Brasil, mas não, e sim uma live de tendência, que ela mostra não só o produto, mas ele no look. Quando você olha, você cria não só o produto no final, mas sim toda a tendência. Isso aqui você coloca o marrom junto com o verde, o azul marinho com o branco, você combina seu look, você está pronta para uma academia, para ir para o escritório. Exatamente, a Dafit também já era assim, pós-pandemia, realmente a galera agora muito mais confortável, mas você quer estar confortável sem abrir mão do estilo. Então, a gente consegue, através dessas influencers, dentro desses creators, fazer muito disso. A gente não passar só o produto pelo produto. Acho que isso, não qualquer marketplace, mas é um papel que você consegue só abrir a foto, na PDP você vê a foto do produto. Mas como que eu encaixo no meu look? Como que isso traduz o que eu quero transmitir da minha imagem? E as creators são peça-chave na Dafit para fazer esse papel. Ô Juninho, pegando esse gancho, a gente estava discutindo mais cedo sobre como é que eu trago pertencimento, né?
E aí, num processo de trazer pertencimento, eu tenho várias categorias que muitas vezes a gente tem mais dificuldade de conseguir demonstrar. O Jean, por exemplo, lá trabalha com peças de lingerie. O Jean é um vendedor, a loja do Jean tem mais de 50 anos no Brás, de muito tempo. O Jean está lá há 64, né, Jean, que está à frente da loja. Então, quando a gente pega esse modelo, a gente tem um posicionamento diferente quando eu vou falar, por exemplo, de vender para esporte, para moda íntima, para plus size, que é um público bem distinto, específico e que eu preciso me comunicar muito bem com ele. Como é que vocês fazem na Netshoes isso? Não, é um ponto importante. A gente tem essa questão tanto da categoria, como você explicou, mas muito também da modalidade, né? Você falou do tênis, eu falei da corrida. E aí, eu acho que você usou a palavra na pergunta que é a resposta, é pertencimento. É olhar e ter representatividade. Então, a gente olha muito com cuidado, principalmente em linhas plus size, de a gente contar aquela história com pessoas que se identificam. Tem um criativo que eu vou olhar e falar, sim, é para mim. Né? Não adianta nada eu contar uma história, trazer um call to action voltado a um público, se aquele público não está se vendo nesse criativo. Né? E aí a gente tem algumas marcas que, enfim, ainda estão muito presas dentro de uma lógica de PMG, né? Infelizmente, mas a gente tem muita gente, aí eu ouso dizer que é a quem de fato dita essa tendência, que está olhando uma grade de PP, a EGG, e aí a gente olha que é importante muitas vezes ter dentro da própria PDP um modelo usando ali um P, um modelo usando ali um EGG. Como que a gente traz isso para toda a jornada? Sabe? Como eu deixo de falar disso de uma forma que parece publicitária, apenas a publicidade por si só, e não, eu de fato viro um destino para as pessoas. E quando a gente olha para dentro de sellers que têm essa dificuldade, lingerie, moda praia, né, eu vejo que o cuidado com a exposição é a melhor forma de você vender. É o recorte que deixa aquilo mais entregável, aquilo mais bonito. É o seu criativo entregando acho que um viés profissional, obviamente, ter aquilo como eu vejo muitas vezes assim, as pessoas colocando fotos de catálogo, ou de, eu importo isso, vou usar. Não, se preocupe com a sua foto, sabe? É a expressão máxima do seu produto. Mas com o olhar de, eu vou entregar algo profissional, mas eu vou entregar algo que transmite o respeito e o porquê que eu estou conversando com você nesse momento. Né? Então, quando a gente fala com o público feminino, a Netshoes, ela é majoritariamente masculina, muito por conta das categorias core, futebol e como nasceu, mas ela tem migrado muito, a gente tem feito trabalhos muito expressivos com o público feminino. As creators, inclusive, entram nessa estratégia como cereja do bolo. Então, como é que eu abraço o público feminino, que é muito mais atento a esses detalhes e que tem uma diversidade muito mais ampla no seu vestir, de forma com que eu represente a ideia que falei, eu sou dessa daqui, eu gosto desse modelagem, eu gosto disso, eu estou vestindo isso. Então, é um pouco esse olhar que o criativo ele não precisa só te tá lá com o seu 50% off. Muito né? bom. Eu sempre falei que eu brinco, eu sou um cara de operação, então eu falava que a gente vendia imagem, mas entregava um produto. Nesse caso, eu vou falar o contrário, a gente entrega um produto, mas a gente vende uma imagem, né? Então, como é que a gente faz isso? Juninho, vamos lá? Próxima? Vamos lá. Eu queria trazer um ponto. Se vocês prestarem atenção, tanto quanto eu prestei, reparem que a gente, nenhum dos dois, em momento nenhum, falou de funil de vendas. A gente falou de jornada, falou de construção de relacionamento e de entendimento que a jornada do consumidor hoje ela é muito mais fluida. Ela não tem mais aquele perfil do funil antigo que a gente está acostumado a saber. E eu já tinha notado isso nos pré-papos, né, que a gente teve com ambas as marcas. A minha pergunta é, como é que a gente reflete isso em retail media a ponto de trabalhar um vício que nós mesmos, como profissionais, alimentamos nos últimos anos, que é o vício do produto-preço. Como é que a gente transfere essa concepção e esse conceito que vocês dois trabalham, que eu acho incrível, a gente já falou sobre isso, sendo que a gente tem um modelo hoje que é produto e preço. Como é que a gente faz essa intersecção com o intuito de manter o conceito?
Dei risada, eu olhei para Ana que no café antes a gente falou, a gente tem uma parcela de culpa disso. A gente criou um pouquinho esse monstro. Vamos assumir, né? Vamos assumir, exato. Mas acho que agora, falar um pouquinho da realidade da Dafit, assim, como que a gente consegue também fazer... Lógico que a gente vai querer a conversão, a gente vai olhar para funil, inerente do negócio. Mas nosso papel como retail media aqui, acho que como que a gente entrega soluções? Eu acho que dentro da Dafit, nos últimos meses, principalmente, a gente acelerou muito essa frente para fazer uma construção de marca. E isso não é uma construção de marca só no período, vai aparecer na Black Friday, na data dupla e sumir. Não, e nós vamos ter ativos, placements no nosso ecossistema, que a pessoa consegue fazer construção da marca ao longo de todo o ano. Então, na hora e é natural, o seller, se ele quiser disputar só nesses grandes momentos, vão vir outros players, até de 1P, gigantescos, que talvez roubem essa atenção. Então, acho que como retail media, o que a gente pode sugerir para os nossos sellers é, cara, façam um always on. Não deixem de lado o ads no momento, a área de retail media, apareça só no momento de grande sazonalidade do mercado. Então, e usem a solução full funil. Agora eu vou falar de funil pela primeira vez no nosso papo, mas para responder a sua pergunta. Então, hoje nossos placements, a gente vai desde todos os nossos displays são patrocinados. Então, a gente fala muito de quase parecer um camaleão, para começar a mostrar o que o usuário quer ver. Então, o seller compra e fala, eu quero ativar a palavra aqui, o word X. É com aquele público que você vai falar. Você começa a segmentar, você começa a criar uma tendência ali dentro. Então, a gente tem que usar as ferramentas que o Retail Media nos trouxe, né? A gente veio daquela evolução de trade. Cara, agora a gente tem dado dentro de casa. A gente consegue mensurar e retroalimentar essa flywheel. Eu olhei quem estava propenso a comprar. Eu consigo fazer uma ativação via CRM, eu consigo trabalhar esse dado junto com o seller, falar, tinha uma predisposição, não aconteceu a venda por X, Y, Z motivos, e isso a gente vai construindo, vai realmente retroalimentando tudo isso. Então, acho que esse é um pouquinho como a Dafit enxerga, que eu falei, pela primeira vez usei a palavra funil, acho que nossos papos tinham usado, a gente está usando a primeira vez agora, é justamente por isso, cara, acho que é consequência. Não usar só em grandes momentos, usa um always on, explora todas as etapas, não usa só conversão. Eu sei que é tentador a gente medir pelo ROAS, coloquei R$1, voltou 5, 10, é natural. É tentador, mas aí você está olhando só o curto prazo, você está ganhando a venda do dia. E a venda do dia pode ajudar o dia, mas e o amanhã? É isso. Se você não construir a sua marca, se não criar uma tendência e falar, eu sou um seller que o usuário da Dafit, quando entrar, eu sei que tem aquela marca lá dentro, e amanhã, se você não tiver o preço? Não vai comprar a sua marca. Então, invistam de forma always on, invistam no funil completo para, de fato, fazer essa construção no médio e longo prazo. Bacana. Eu tenho uma... Desculpa, Marcelo, mas só para deixar claro, a gente não estamos querendo matar o funil. O que a gente está querendo dizer aqui é que existe coisa além do funil. Boa. Eu tenho uma pergunta aqui, que daí também serve para vocês dois puderem responder. Hoje, de fato, a gente falou, hoje está muito fácil você entrar em um monte de marketplace. Então, todo mundo está vendendo em 15, 20 lugares. E quem vende, e eu, como eu comentei com vocês, o próprio Juninho, nós somos, de certa forma, nós estamos do outro lado do balcão junto com vocês. A gente sabe a dificuldade que é conseguir administrar 10, 15, 20 marketplaces ao mesmo tempo. Todavia, tem marketplaces que facilitam muito a nossa vida. Como vocês estão olhando hoje para poder, de fato, facilitar a vida desse seller? Como é que ele pode fazer para, de fato, ser relevante lá dentro? Então, seja eu quero transformar meus dados e ads em mais vantagem competitiva, eu quero entrar no fulfillment para poder entender como é que eu consigo me posicionar melhor. O que vocês hoje dariam de recado, de recomendação para nós que estamos aqui, para dizer, olha, vendam com a gente, e porque aqui a gente consegue ajudar vocês a vender mais? Perfeito. Eu vejo muitos conversos... E aqui é jabá mesmo, tá? Porque eu quero entender como é que eu faço para vender mais lá dentro. Perfeito. A gente é bom nessa parte, inclusive. Mas o que eu vejo, assim, eu tive uma passagem lá na Netshoes que cuidava da parte de operações, né, de catálogo. Então, sempre volto nessa questão de tenha seus produtos muito bem expostos, construídos, né, a boa e velha descrição, o bom e velho SEO, essas coisas não morrem e são práticas que, embora são faladas há anos, elas precisam ser reforçadas. Mas acho que tem um ponto principal que a gente trabalhou muito na Netshoes,
e antecipa a minha resposta como Edis, que é, quando você é um seller e você está em 10 caras, você tem que olhar para os caras que são segmentados, como nós, né? A gente não vai estar na mesma posição das generalistas, né? E olhar lá o que pode ser especial para esse cara. É uma curadoria mesmo. Então, talvez uma parte do meu sortimento eu vou colocar lá na Netshoes, lá na Dafit, porque aí eu estou falando de um cara que eu sei que lá é poderoso. Se a gente está falando de uma moda que é casual, que é tão forte, que embarcou tantas pessoas, vamos colocar meus itens mais casuais lá, né? Os caras com quem eu aposto, que tem até um valor agregado maior. Mas, e por que isso é importante? Quando a gente trabalha o Ads, você fez toda a lição de casa, fez a página de produto bonito, você está no fulfillment, você está em campanhas importantes de frete grátis, fez toda a lição de casa. Você vai pôr no Ads esse produto, mas esse produto vai ter um monte de impressão e pouquíssimo CTR conversão, porque ele não fala com aquele público. Então, não adianta eu mostrar o produto que não está necessariamente bem localizado, porque esse público não é para esse produto. Então, a gente passou, inclusive, por uma curadoria estrutural na Netshoes, que foi olhar para quem é o seller que, de fato, eu agrego valor como plataforma, né? E aí sim, você está com um produto incrível, falando com o meu público, aí usar as minhas ferramentas, os meus espaços de banner, ter uma reunião com o time, que a gente possa fazer uma campanha junto com creators, te dar essa visibilidade, vai colocar o seu melhor produto exposto da melhor forma para o melhor público. Aí é sucesso. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado quando a gente olha para o sortimento do seller. Eu vou deixar tu responder aqui, Denis, mas eu acho tão boa essa resposta. E isso, a gente teve uma pergunta aqui antes de uma pessoa, para os 3 meninos que estavam aqui, que foi, todo seller é igual, todo marketplace é igual, o público é o mesmo, né? Então teve algumas respostas aqui e eu particularmente, uma resposta muito pessoal aqui, eu vou muito nessa linha. Eu acho que cada marketplace ele tem uma característica de pessoas que estão lá. Gente, todo mundo corre tudo que é lugar, mas cada um de nós aqui tem uma preferência de compra de um tipo de produto em um local. Isso é muito parecido com a loja física. Eu brinco, eu sou o cara que vou no restaurante e eu não como o segundo prato, porque eu gosto daquele prato, então eu como aquele prato, porque se um dia eu comer o outro não for tão bom, vai me estragar o restaurante, é pessoal, isso é um problema meu. Todavia, quando eu olho para o marketplace, eu vejo muito isso. Eu vejo aquele produto que encaixa bem naquele lugar. Então, fazer essa curadoria é muito bom e é crucial para que, de fato, a gente venda. Às vezes o pessoal chega e me diz, Marcelo, estou botando ads para caramba e não estou vendendo. Eu falei, cara, está botando ads no produto errado. Ou está botando ads para o cliente errado, né? Eu acho que é nessa linha, né, Denis? Cara, acho que eu vou responder de 2 formas. A primeira, né? Como é que eu facilito a vida do seller? Aí são 2 pontos. O primeiro, o fulfillment não é só o fulfillment. Mas por quê? Não, acho que a primeira parte toda a sua logística é minha agora. Eu faço o seu envio. Você está em 200 marketplaces. Você não precisa ter mais uma dor de cabeça. O fulfillment comigo, você está comigo. O seu armazenamento é meu, separação é minha, o envio é meu. A venda é sua, pronto. Acho que isso é o golaço do fulfillment. E acho que não só isso. Dentro do nosso fulfillment, a gente também oferece um serviço que a gente pode fazer 100% da gestão. O que eu quero falar com isso? Da gestão, a gente faz, lógico, um combinado, mas toda a sua parte de precificação, gestão da sua margem, etc., fica sobre nossa responsabilidade. Então, cara, Dafit não tem que ser mais um marketplace para te dar mais uma dor de cabeça. Não, tem que ser um solucionador desses seus problemas. Tem que ser a venda. Você tem que ganhar dinheiro aqui de forma fácil. O segundo ponto é dentro de ads. Você falou, a gente já cansa de escutar no mercado, né? Pô, gastei milhões de reais e não me trouxe retorno, meu rosto está baixo. Dentro da nossa estrutura, a gente tem account managers para, de fato, gerenciar as campanhas desses sellers e brands. Então, lá dentro você vai falar, cara, você vai receber inputs do meu time falando, tem itens que estão com a grade quebrada. Você tem um tamanho, está no PP, sendo que é um item masculino que está só roubando o clique. Você está gastando CPC à toa, cara, vamos tirar, deixar o item que está melhor performando, sua campanha está acabando o saldo no meio do dia. Então, a gente consegue trazer essas facilidades para, de fato, melhorar, deixar mais confortável a experiência dele, fácil dentro da Dafit, tá? E o segundo, acho que como escala as vendas, né? Então, não só de forma fácil, mas escala, acho que respondi um pouco ali, mas é o fulfillment, é participar das campanhas, como a Ana falou, tá ali de um frete grátis, está dando um desconto, etc., para aí sim, na hora que você vai para o retail media, se oferecer esse baita produto, num baita preço, uma baita condição para o cara certo, bicho, esquece, é golaço, isso aqui vai emplacar, vai vender. Então. Muito bom.
Juninho? Vamos dar uma quebradinha no protocolo Vamos. de novo? Alguém tem alguma pergunta? Tem uma na pergunta plateia? no palco? Se tiver que pode levantar a mão aqui. Só enquanto eu faço uma pergunta aqui, a gente tem uma aqui ó, na frente. Som. A hora que você falou que eu trabalho com lingerie, eu ia falar que não, que é com porta-joias. Então, a gente está mais ou menos na mesma área de porta-joias. Eu sou seller, eu só anuncio nos dois, mas vendo em um, né? Acho que muito pelo perfil do público, né? Então, eu vendo acessórios femininos, na Dafit há 1 ano mais ou menos, e na Netshoes há mais tempo. Agora não vendo, anuncio, mas tem essa dificuldade, acredito que não pela categoria, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a categoria de semijoias. Por exemplo, nas campanhas da Fit, a gente entra muito junto com a campanha de calçados, e eu vejo que a gente tem uma possibilidade, uma oportunidade de aumento de ticket médio dentro da moda em geral, né? Inclusive com recomendações de acessórios, brincos, colares, com moda, um vestido, e eu não vejo que isso acontece muito dentro da estrutura dos marketplaces, né, para incremento de ticket, que também nos interessa. Por exemplo, em outros marketplaces a gente já consegue fazer isso. E também gostaria de entender um pouco mais o fulfillment, que a gente não está, a gente está no Sul, a gente está em Curitiba, e isso seria muito importante para a gente. Posso começar respondendo, Ana? Acho que até uma questão acho que de público. Acho que você comentou o público da Netshoes, eu vou comentar um pouco do público da Dafit. Hoje é quase o inverso. Hoje, 75% do nosso público é feminino. Muito até pela primeira pergunta que a gente falou, que a gente respondeu, eu acho que a curadoria dos sellers que nós fomos fazendo ao longo dos últimos anos dentro da Dafit trouxe esse viés de ter a mulher majoritariamente dentro da nossa casa. Então, acho que, respondendo a primeira parte da sua pergunta, acho que o seu público está aqui dentro da Dafit. Não que não possa estar dentro da Netshoes, perdão, você vai poder responder, mas acho que facilita por nós já estarmos aqui dentro. Acessórios é uma categoria que se vende bastante, e como você falou, na hora que a gente entra no cross-sell junto com a parte de shoes, aí é o golaço, porque é um upsell de venda, porque é uma categoria muito buscada. O shoes, você tem um aumento do ticket. Então, acho que a minha recomendação aqui é todas as campanhas que nós formos fazer, e agora principalmente, puxando a sardinha para o lado de ads, você pode comprar as palavras-chave quando você for fazer, por exemplo, um display. Privilegie, como você já leu o jogo. Se você tiver com essas categorias cross, a mulher que compra X, compra Y, vai vender que nem água. Isso aqui vai muito fácil, porque você tem o público, você tem o produto e você tem o placement para fazer isso. Eu acho que a pergunta que a gente acabou de responder aqui é a tríade perfeita. Você acabou de fechar. Se você está na campanha de um frete grátis ou no Promotus dando um desconto de 5%, 10%, você tem um produto bom e você está com ads ativo para a pessoa certa, na categoria certa, você não tem fricção, sabe? É um ponto. Aí você passa, desculpa voltar na etapa funil, mas você passa quase um funil fácil, assim, você vai desde a consideração até a conversão de forma muito fácil. A segunda, acho que do fulfillment, bem rápido, a gente pode conversar na sequência, mas nosso fulfillment fica em Extrema, em Minas Gerais. A gente tem um benefício fiscal lá, então hoje você consegue. Você fala, putz, mas eu já pago a comissão, vou ter mais uma questão do fulfillment. Não, muito pelo contrário, ali você tem despesas menores justamente por conta do benefício fiscal da região. Então, você consegue fazer um envio para lá, deixar de estoque avançado, ele segue sendo seu estoque, a gente só está armazenando ele para você, e você tem a questão do benefício fiscal, você ganha. Então, basicamente, se você abrir um CNPJ simples em Extrema, você já consegue fazer uso do nosso serviço, tá? Normalmente, só para não tomar muito do tempo, a gente bate um papo na sequência, mas é a nossa solução, é a nossa aposta do ano junto com Ads, são os dois pilares, os dois motores que vão impulsionar a Dafit a crescer o objetivo que a gente precisa no ano. Tá? E acho que aqui do nosso lado é um pouco do que eu comentei aqui, é uma questão muito de público. Hoje a gente está, obviamente, posicionado muito dentro do conceito do esporte ainda, do lifestyle esportivo, né? A gente fala que nós somos a maior nesse conceito que une as duas coisas, mas a gente tem outras categorias que elas são, de fato, menos destino. E aí, a minha recomendação é
como que eu converso com esse público? Que tipo de acessório? Talvez não seja a semijoia que eu uso numa festa, numa coisa tão casual, tão especial, né? Mas no dia a dia, né? Qual que é o acessório da corredora? É o brinco pequeno, curtinho, que dá aquele charme. Então, como é que a gente traz isso para dentro de um cross-sell que faça mais sentido com esse momento e com esse público da Netshoes? A gente, eu tenho conversado com vários sellers e eu vejo, tem muitas fortalezas dentro desses sortimentos que são diferenciados. Mas explorar todas, em todos, obviamente, algum não vai dar certo. Então, vamos explorar a sua fortaleza certa dentro do público que você vai encontrar na Netshoes. Muito bom. Temos, cadê o Jean? Está ali. Lá, tem mais uma ali, Jean? Por favor. Boa tarde, sou Daniel, sou o diretor da Basic, uma marca, tem a Basic e várias outras marcas de acessório eletrônico. Estou entrando agora um pouco na categoria de modas. E a pergunta é o seguinte, a gente está falando muito sobre dados aqui, sobre, vamos dizer assim, sessões, quantidade de pedidos, e eu queria entender o que o seller pode fazer na hora que ele enxerga para o negócio dele, entende o período hora-fatura ali, qual hora que vende mais, qual dia que vende mais, a semana que vende mais, o mês que vende mais, o que ele pode usar de estratégia dentro ali tanto do Marketplace, ou, enfim, do Meta Ads ou do Google Ads para se posicionar melhor quando for vender nessas épocas que o negócio dele realmente vende mais. Legal, vou lá. Aqui, acho que você já tem um grande trunfo que é conhecer do próprio calendário, né? Muitas vezes a gente fica muito apoiado num calendário sazonal que do varejo, é comum, que todo mundo vai brigar junto. Quando o seller consegue olhar para os próprios dados e tomar a decisão de um calendário que, para ele, surfa numa diferença, você tem os dois momentos muito bem amarrados. Eu vou aproveitar o tráfego alto das grandes momentos, das grandes campanhas, mas eu sei que aqui, para mim, por X motivo, eu tenho uma força de venda. Então, criar esse próprio calendário e ter o seu investimento alocado nesse sentido faz muito sentido. Óbvio, quando a gente olha para topo de funil e as marcas, e os anúncios em Meta, em Google, eles vão competir com as outras, né? Você não vai, talvez, aparecer sozinho no seu anúncio dentro. Você vai aparecer junto ali no Google Shopping com todo mundo. Mas quando você olha para dentro, que é o nosso Ads, eu acho que você tem uma oportunidade incrível de eu vou comprar determinado termo, ou eu vou fazer uma estratégia onde o meu produto vai estar, de fato, na grande procura. Se eu vendo tênis, por exemplo, e meu tênis tem um super detalhe de zíper, eu não vou colocar tênis com zíper, eu vou colocar tênis feminino, porque é assim que eu vou buscar. Então, é um pouco de como você coloca todos os dados que você já lê do seu negócio muito bem a favor da construção da campanha. E as plataformas, obviamente eu vou falar aqui da plataforma da Netshoes, ela sempre é impulsionada muito por um algoritmo. Então, ler os seus dados da própria plataforma e entender o que está acontecendo, trocar com um time que opera aquela plataforma, vai te ajudar a olhar quais são os grandes vales. Então, a gente tem, por exemplo, campanhas que o seller vai e cria e coloca 10 produtos. Um é o super, é o cara incrível dele, é aquele promotor que ele coloca e vende. Mas já que ele está pondo dinheiro, eu também vou pôr esse cara que está estocado. Ele não está vendendo por um motivo esse produto. Então, não faça isso. Coloca dentro da campanha o que é o seu incrível. E quando você quiser fazer uma campanha voltada a escoamento, aí é outra coisa, é outra estratégia. Mas use os dados, tanto que já são seus, de descida do pedido, quanto os que estão na plataforma, né, no dashboard que a gente oferece, para fazer o seu próprio calendário e colocar as suas campanhas para vender os seus melhores produtos. Muito bom. Quer complementar, Denis? Fica à vontade. Temos tempo? Segundinhos ainda temos, por favor. Justo. Acho que só de forma muito rápida e prática. Acho que você mesmo comentou. Você tem, ao longo do dia, janelas que você vai performar melhor, onde está o seu usuário ali. Eu sei que é chato na questão de difícil, mas cada marketplace vai ter seu público. A gente já falou sobre isso aqui. Na Dafit, por exemplo, pode falar que o seu público ele acessa a Dafit às 6 da tarde. Então, você deixar um anúncio ativo desde a meia-noite 1 até às 6 da tarde, talvez você só está gastando dinheiro. Putz, meu CTR está baixíssimo. Pode ser que você está falando com o público errado. Então, acho que o dado na brincadeira é do dado, assim, né? E aí que eu falei, lá a gente tem essa questão de ter um account manager que vai te trazer esse input. Falar, ó, cara, vamos a partir das 6 da tarde ativar a sua campanha?
é moroso, é mais chato, é mais fácil deixar um always on, mas às vezes você fala, putz, aí chegou 6 da tarde, a hora que eu ia surfar, a crista da onda acaba o meu saldo do dia. Então, acho que a graça é, você tem o dado, você sabe que 6 da tarde é o seu público que está acessando, que está te dando o melhor no CTR, etc., agenda as campanhas, analisa no detalhe, aí não falando, putz, a realidade da Dafit pode ser a realidade da Netshoes. Pode ser que lá você vai performar, sei lá, meio-dia, que é a hora que a galera saiu para almoçar, é o melhor acesso e converte melhor. E na Dafit é, sei lá, 8 horas da noite. Então, acho que cada marketplace tem sua particularidade, por conta de cada um tem o seu usuário lá dentro. Bom, se eu pudesse resumir o nosso dia aqui, olha que coisa mais... Tem a frase do Ducker lá, que eu gosto de adaptar ela, porque eu nunca lembro ela certinho, então quem não mede não controla, quem não controla não gerencia, está à deriva. A frase é muito mais bonita do que isso, mas o resumo dela é isso. O que eu mais aprendi hoje, ao longo do dia inteiro aqui, foi: entende o teu negócio, entende como tu faz um anúncio, entende o que vende e o que não vende, entende o formato que tu está conversando com quem está conversando e, basicamente, mergulha no teu operacional. Olha se o teu dado é às 18 ou é às 17, entende se aquilo conversa com o teu público, entende se tu está trazendo pertencimento, entende se o brinco que tu está anunciando na Dafit é o mesmo que tu está anunciando na Netshoes, provavelmente tu não vai vender igual nas duas. Então, entender o negócio, mergulhar no operacional, ele é super importante, principalmente para quem está começando agora ou para quem está ali remando bastante para alavancar e daí chega e diz, puxa, mas meus negócios não acontecem na mesma velocidade que eu queria. Muitas vezes eu não estou mergulhando o suficiente. Ana Carolina, Denis, obrigado mais uma vez. Obrigado. Salva de palmas, gente, por favor. Salva de palmas para o pessoal.